Oi, eu me chamo Yara e hoje nós vamos meditar na passagem que está em Daniel, no capítulo 10, no versículo 11, que diz assim: E me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras até aí. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do ar, de tudo que é existente. Pai, toma o controle, direção, Senhor. Fala aquilo que tu queres falar, Espírito Santo de Deus. Fala e não te cales. Amém. Então, hoje eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, que se encontra no livro de Daniel. E antes de começar, eu quero que vocês voltem lá no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: Jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinastes as letras e as línguas dos caldeus. E depois você lê no versículo 8, que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Então, no livro de Daniel, no capítulo 1, a gente vai observar que fala um pouco de como que aconteceu ali, né? Quando Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos até a Babilônia. Uma coisa interessante que eu vejo aqui, que fala no versículo 3, que quando o rei ele chama Aspenaz, né, que é o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes. Então, Daniel, ele não era qualquer israelita, ele era da descendência real. E ele era um jovem que tinha muito conhecimento, muita sabedoria, assim como seus amigos também. No caso, Ananias, Misael e Azarias. E quando eles foram levados cativos, era para servir ao rei e tudo mais. Só que no versículo 8 a gente vê uma coisa muito interessante, que fala que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, ele não foi como um preso, vamos dizer assim, que estava numa prisão ali, tipo, totalmente... Ele estava preso, de fato, mas ele não estava, vamos dizer assim, hoje em dia a gente fala classe social, né? Mas ele não estava numa classe social baixa, ele estava no nível bem alto, né? Ali para servir o rei. No entanto, apesar de toda banquete do rei ali para ele, sabendo que ele poderia comer, ele não estava nas terras dele, ele não estava perto da família dele, e mesmo assim ele tomou essa atitude no coração dele de não se contaminar. E eu acho isso tão bonito, porque Daniel é um dos profetas do Velho Testamento que, assim, você pega a história dele para ler, você não vai ver, assim, histórias de queda dele, entendeu? Ao contrário, a gente vê muito assim, ele dando um bom testemunho durante toda a vida dele. E os estudiosos falam que Daniel, quando ele foi levado cativo, quando ele era jovem, com Misael, Azarias, né, e Hananias, quando ele foi levado cativo, ele era um jovem por volta de 17 anos. Agora imagina, ele viveu como um príncipe da descendência real, estava numa terra totalmente diferente da dele. Era jovem, era bonito, tinha sabedoria, mas ele resolveu não se contaminar. Então, isso que Daniel fez era porque ele tinha a fé dele aperfeiçoada no Senhor. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o Deus que ele servia.
ele não tinha dúvidas de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, e ele sabia que aquelas iguarias, aquelas porções que estavam ali sendo oferecidas naquele banquete, eram todas comidas de sacrifício para outros ídolos. Então ele resolveu não se contaminar. O interessante é que no versículo 9, do capítulo 1, no versículo 9, que fala assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes e dos eunucos. Então, com aquela atitude dele, ele poderia até sair de fato prejudicado, mas ele não olhou para essa parte que ele poderia sofrer retaliações. Mas Deus fez com que o eunuco, de certa forma, ajudasse ele. Então foi quando Daniel, né, com a sabedoria que Deus deu para ele, propôs ao eunuco de que ele e os seus amigos comessem somente água e legumes, e ao final os eunucos fizessem uma comparação entre aqueles jovens que estavam comendo de todas as porções do rei, de tudo que era oferecido ali, e a comparação entre Daniel e seus amigos, para ver quais seriam os jovens que estariam melhores de aparência, mais robustos e mais fortes. E isso é tão interessante, que ao final desses 10 dias, os eunucos, eles observaram que Daniel e seus amigos, eles estavam bem mais, com semblante bem melhores, que fala lá no versículo 15, que diz assim: e no fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então eu vejo aqui a fidelidade de Deus, a partir do momento que ele se posicionou. Ele decidiu no coração que ele não ia fazer aquilo, e Deus, ele ajudou com que ele achasse graça, como fala na palavra, que ele achasse graça perante o chefe dos eunucos. Então, a partir daquela proposta, ao final dos 10 dias, ele observou que eles, de fato, eles estavam bem melhores. Então, com isso, assim, no versículo 16, que diz assim: assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. No versículo 17, fala assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Interessante isso aqui, porque tem muitas pessoas que, hoje em dia, eu sei que uma grande parte acredita que Deus fala através de sonhos, mas também há pessoas que não acreditam. Então, aqui nessa palavra, a gente pode observar que o entendimento de visão, de sonhos, existe visões e sonhos. Então, o entendimento quem dá é Deus quem dá esse entendimento. E no caso de Daniel, esse era um, né, dos dons que Daniel tinha, que era o dom de visão em sonhos e de entendimento de sonhos. Então, Daniel, ele vai interpretar o primeiro sonho de Nabucodonosor, que vai estar no capítulo 2, e como é bem extenso aqui o texto, mas eu gostaria assim de resumir que Nabucodonosor, ele tinha vários feiticeiros, astrólogos, outras pessoas magos que estavam ali à disposição dele, mas o interessante é que ninguém soube decifrar o sonho. E ele não contou o sonho, isso que é um detalhe interessante. Ele não contou o sonho, então ninguém sabia o que era o sonho de fato. Então, Daniel e os seus amigos, que fala aqui, no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aí no versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, no versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu.
falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E no versículo 22 que fala assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glórias a Deus. Então, quando Daniel ele foi ao encontro do rei e ele, além de contar o que foi o sonho, qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, ele não apenas contou, mas como ele interpretou cada detalhe desse sonho, que no caso está toda descrita aqui a partir do versículo 24, e no versículo 46, depois que Daniel contou o sonho, diz assim, ó: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este segredo. Glórias a Deus, aleluia a Deus. Então, até aqui eu gostaria de deixar essa mensagem de que Daniel, ele foi um profeta muito usado por Deus. Ele era um homem jovem ainda quando foi levado cativo, e ele tomou a decisão firmemente no coração dele de que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Tomem a decisão também firme e convicta com o Senhor. Não largue o Senhor por nada, não deixe Jesus por nada e nem ninguém, porque Deus, ele é contigo. Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça. Conforme você for andando na palavra do Senhor, conforme você vai obedecendo os seus mandamentos, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Então, não adianta a gente ter só o conhecimento da palavra, é necessário a gente praticar isso todos os dias na nossa vida. Então, assim como Daniel, ele foi firme na decisão dele. Ele era jovem, ele era de descendência real, ele estava numa terra totalmente estrangeira, ele estava como cativo, mas o lugar que ele se encontrava, a situação que ele se encontrava, não permitiu ele se abalar, não permitiu ele mudar as convicções dele. Então, é assim que a gente tem que ser na nossa vida também. A gente não deve permitir que nada mude as nossas convicções, que nada tire o Senhor do centro da nossa vida, porque é Ele que nos fortalece. Em Jesus está a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, quando nós nos submetemos à sua palavra. Quando nós entendemos o propósito que Ele tem para a nossa vida, é aí que verdadeiramente nós seremos felizes, nós seremos convictos, nós seremos constantes e abundantes na obra do Senhor. Então, é isso. Feliz ano novo, que 2024 seja um ano abençoado, cheio da graça, da bondade e da luz de Deus na nossa vida, e que Ele nos fortaleça, que Ele prospere os nossos caminhos, e que é isso, que a nossa amizade seja fortalecida com like. Muito obrigada por assistir até aqui, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, tchau.